Você pode estar com pressão alta agora e nem sabe. E não é exagero. Quase metade das pessoas com hipertensão não tem ideia de que está doente. Sabe por quê? Porque a pressão alta não dói, não avisa, não dá sintoma, até que seja tarde demais. Hoje, mais de 30% dos brasileiros adultos têm hipertensão. E o pior, essa é uma das principais causas de morte no mundo. Infarto, AVC, falência dos rins, até demência. Tudo isso pode começar com uma pressão descontrolada. E sabe o que é mais revoltante? Em muitos casos, isso poderia ser evitado? Sim, é possível baixar a pressão sem depender só de remédios, com mudanças simples no dia a dia, mesmo depois dos 60, mesmo que você já tome comprimidos há anos. Mas ninguém fala sobre isso com clareza. Ninguém te mostra o que realmente funciona. Hoje, eu vou te mostrar passo a passo como controlar a pressão de forma natural, segura e eficaz. Sem dieta maluca, sem promessas mágicas. Você vai entender o que fazer, por que fazer e como fazer. Se você quer se livrar do medo constante de um infarto ou derrame, fica comigo até o final. O que você vai aprender aqui pode ser o começo de uma nova fase da sua vida, com mais saúde, autonomia e tranquilidade. Gostou do conteúdo e quer apoiar o canal? Confira os links na descrição e no comentário fixado. Primeira estratégia: controle do peso. Vamos direto ao ponto. Manter um peso adequado é uma das atitudes mais importantes que você pode tomar agora para controlar sua pressão, sem depender só de remédios. Com o passar dos anos, o corpo vai mudando. O metabolismo desacelera, os hormônios se transformam e muitas vezes aquele peso que antes era fácil de manter começa a aumentar, mesmo comendo a mesma coisa. Não é preguiça, nem falta de força de vontade. É o corpo pedindo um novo tipo de cuidado. O excesso de peso força o coração a trabalhar mais, e quanto mais esforço ele precisa fazer, maior a pressão nos vasos sanguíneos. É por isso que cada quilo perdido pode baixar a pressão. Para muitas pessoas, perder 5% do peso corporal, o equivalente a uns 4 ou 5 quilos, já faz diferença real. Não estamos falando de magreza extrema, nem de seguir dietas mirabolantes. Estamos falando de saúde, de conseguir subir uma escada sem se cansar tanto, de ter fôlego para brincar com os netos, caminhar na praça ou dançar aquele forrozinho no sábado à tarde. Se você pesa, por exemplo, 80 quilos, uma perda de 4 quilos já pode ajudar a reduzir sua pressão. E essa redução pode ser parecida com o efeito de um remédio, mas sem os efeitos colaterais. Basta começar com pequenas mudanças no dia a dia. Evitar repetir o prato, diminuir o açúcar, trocar frituras por opções assadas e incluir alimentos naturais no lugar dos industrializados. Aos poucos, isso se transforma em hábito e o corpo responde. O mais importante é saber que você tem controle sobre isso. E não precisa esperar resultados milagrosos. Cada passo conta. Quando você percebe que está se sentindo mais leve, dormindo melhor, com menos dores nos joelhos e nas costas, começa a entender que não é só a pressão que melhora, é a vida toda. E quando você começa a ver resultado com o peso, já dá aquele ânimo para olhar com mais atenção para o que está no seu prato, né? Porque o que colocamos na mesa todo dia também pode ser um aliado poderoso contra a hipertensão. Segunda estratégia: redução do sal na alimentação. Agora que você já entendeu o impacto do peso na pressão, precisamos falar de um vilão silencioso que está presente no prato da maioria das pessoas: o sal. O problema não é o sal que você coloca na comida com a colher de chá. O verdadeiro excesso vem dos produtos prontos, aqueles pacotes, enlatados, temperos prontos, caldos em cubo, embutidos. Esses alimentos carregam uma quantidade absurda de sódio, mesmo quando o gosto nem parece salgado.
Muita gente consome o dobro do sal recomendado por dia, sem perceber. Isso faz com que os vasos sanguíneos fiquem mais rígidos e a pressão aumente sem dar sinal. Às vezes, a pessoa se sente bem, acha que está tudo certo, mas quando mede a pressão, vem a surpresa. Reduzir o sal pode parecer difícil no começo, porque o paladar se acostuma com o excesso. Mas a boa notícia é que o gosto muda com o tempo. Em poucas semanas, você já começa a perceber o sabor verdadeiro dos alimentos. Comece tirando os ultraprocessados da rotina, usando mais ervas e temperos naturais. Com o tempo, o sal vai deixar de ser necessário em tanta quantidade. E olha só de reduzir 1 grama de sódio por dia, você já pode baixar a pressão em até 3 pontos. Isso todos os dias. É um efeito acumulativo que vai protegendo seu coração aos poucos, de forma constante. E o melhor, sem depender de remédio para isso. Se você já cozinhou a vida inteira, sabe como é possível dar sabor com ingredientes simples, naturais e até reaprender a comer com menos sal. Essa escolha, além de melhorar a sua pressão, melhora o funcionamento dos rins, reduz o inchaço e até ajuda na disposição. E quando você começa a controlar o sal, naturalmente começa a olhar com mais atenção para os alimentos no geral. E aí vem uma das partes mais poderosas de todo esse processo. Terceira estratégia: dieta saudável, dieta DASH. Quando você começa a diminuir o sal e cortar os alimentos prontos, o passo seguinte é entender o que colocar no lugar. E é aí que entra uma alimentação realmente saudável, aquela que alimenta de verdade e ajuda a controlar a pressão no dia a dia. A chamada dieta DASH não é uma moda. É uma forma de comer que já ajudou muita gente a reduzir a pressão, sem precisar aumentar a dose dos remédios. E sabe por quê? Porque ela é baseada em alimentos simples: frutas, legumes, verduras, grãos integrais, feijões, castanhas e um pouco de laticínios com menos gordura. Tudo que muita gente já conhece, só precisa voltar a fazer parte da rotina. Esse tipo de alimentação é rico em potássio, um nutriente que ajuda os vasos a relaxarem e facilita o trabalho do coração. Dá para encontrar potássio em alimentos que você provavelmente já tem em casa, como banana, batata, espinafre, feijão. Só isso já pode reduzir a pressão em até 7 pontos, o que é um resultado significativo. O segredo está na regularidade. Não adianta comer bem só uma vez por semana. É o que você faz todos os dias que constrói a sua saúde. Se o seu prato for colorido, cheio de alimentos naturais e com pouca gordura, seu corpo responde. E não é só a pressão que melhora. A glicose se equilibra, o colesterol diminui e a energia do corpo volta a aparecer. Se hoje você sente que está comendo muita coisa rápida ou que seu apetite já não é o mesmo, esse pode ser um bom momento para reorganizar sua alimentação. Comece devagar, uma mudança por vez. Troque o pão branco por um integral. Acrescente uma fruta no café da manhã. Use mais verduras no almoço. Com o tempo, essas escolhas viram rotina e o corpo agradece. E sabe o que combina muito bem com essa alimentação equilibrada? Algo que movimenta o corpo e também ajuda a controlar a pressão de forma natural. Quarta estratégia: exercício físico regular. Agora que o corpo está sendo melhor alimentado, é hora de colocá-lo em movimento. E não precisa ser nada exagerado. Basta ter regularidade, caminhar, fazer alongamento, subir escada, dançar, andar de bicicleta. Tudo isso conta. O que não pode é passar dias inteiros parada, só sentada ou deitada. Isso enfraquece o corpo e aumenta a pressão com o tempo. A recomendação é de pelo menos 150 minutos por semana de atividade leve a moderada. Isso dá cerca de 20 a 30 minutos por dia. Pode ser uma caminhada no quarteirão, uma ida ao mercado a pé, ou até exercícios simples em casa, com uma cadeira por apoio.
O que importa é se mexer um pouco todos os dias. O resultado aparece, a pressão começa a cair, até 7 pontos na sistólica e 5 na diastólica. Mas não é só isso. O exercício melhora o sono, o humor, diminui dores articulares, aumenta a disposição e ainda ajuda a manter o peso controlado. Ou seja, uma única mudança ajuda em várias frentes ao mesmo tempo. E tem mais: se a caminhada não for possível todos os dias, há outras opções. Um dos exercícios mais simples e eficazes para quem tem dificuldade de locomoção é o hand grip, que consiste em apertar uma bolinha com a mão por alguns segundos e repetir isso várias vezes. Parece bobo, mas estudos mostram que esse exercício isométrico pode baixar a pressão em até 5 milímetros de mercúrio. A chave está na constância. Melhor fazer pouco todos os dias do que exagerar uma vez e ficar a semana toda parada. Não precisa ter pressa. O importante é começar. E cada vez que você se movimenta, está cuidando do coração e de si mesma. E quando o corpo está mais ativo e leve, a gente também começa a perceber o impacto de certos hábitos que pareciam inofensivos, mas que atrapalham, e muito, o controle da pressão. Quinta estratégia: moderação no consumo de álcool. Depois que você começa a se movimentar mais, dorme melhor, sente mais energia, fica mais fácil perceber como certas escolhas podem atrapalhar tudo isso. E uma delas é o álcool. Muita gente não sabe, mas mesmo pequenas quantidades de bebida alcoólica já podem elevar a pressão. O álcool interfere nos batimentos do coração, prejudica o sono, desidrata o corpo e altera o funcionamento dos vasos sanguíneos. Se você já tem tendência à pressão alta, o impacto é ainda maior. A recomendação é clara: no máximo, 1 dose por dia para mulheres e 2 para homens. Isso significa 1 taça pequena de vinho, 1 latinha de cerveja ou 1 dose de destilado. E quando essa quantidade é ultrapassada com frequência, os riscos aumentam. Não só a pressão sobe, mas o fígado, o cérebro e até os ossos sofrem as consequências. Reduzir o consumo de álcool, ou até parar de vez, pode diminuir a pressão em até 5 pontos. E mais do que isso, melhora o sono, o equilíbrio emocional, a digestão e dá uma sensação de clareza e bem-estar que muitas pessoas nem lembravam que existia. Se você toma uma bebida com frequência só por costume ou para relaxar, vale a pena observar se isso realmente está te fazendo bem. Muitas vezes, o que parece um alívio momentâneo acaba trazendo mais prejuízos do que benefícios. E quando a gente começa a fazer essas mudanças com mais consciência, começa também a prestar atenção em outros fatores que parecem pequenos, mas que têm um peso enorme no controle da pressão. Fatores indiretos para o controle da pressão. Existem alguns fatores que, embora pareçam secundários, têm um impacto direto e forte na pressão. Às vezes a alimentação está boa, o peso controlado, o exercício em dia. Mas a pressão continua oscilando. E aí entra o que muita gente esquece de cuidar: o sono, o estresse e o cigarro. Dormir mal, mesmo que por poucas horas por noite, faz o corpo liberar hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol. Esses hormônios deixam os vasos mais contraídos, o coração acelerado e, com isso, a pressão sobe. O ideal é dormir entre 6 e 8 horas por noite, num ambiente silencioso, escuro e confortável. Ter horário para dormir e acordar ajuda o corpo a se organizar e recuperar o equilíbrio natural. O estresse, mesmo aquele que a gente diz que já está acostumada, também interfere diretamente. Viver com raiva guardada, mágoas, tensões acumuladas, tudo isso vai se somando. O corpo sente. A mente cansada influencia o coração. Por isso, aprender a respirar fundo, fazer pausas, conversar com alguém de confiança, caminhar ao ar livre ou praticar uma atividade relaxante
faz diferença de verdade. E claro, não dá para deixar de falar do cigarro. Mesmo quem fuma pouco ou só socialmente, precisa saber. O cigarro endurece os vasos sanguíneos, aumenta a frequência cardíaca e eleva, de forma imediata, a pressão arterial, sem falar nos danos a longo prazo, como o risco de infarto e derrame. Parar de fumar não é fácil, mas é uma das decisões mais importantes que você pode tomar pela sua saúde, e nunca é tarde. O corpo começa a se recuperar no mesmo dia em que o cigarro é deixado de lado. Esses cuidados menos óbvios, dormir bem, controlar o estresse, abandonar o cigarro, são o que fecha o ciclo. Quando somados aos outros hábitos que você já começou a mudar, eles fazem com que o controle da pressão deixe de ser um desafio e passe a ser parte da sua rotina de forma natural, leve e contínua. Porque no final das contas, a verdadeira mudança acontece quando você percebe que cuidar da pressão é, na verdade, cuidar de si mesma todos os dias, com escolhas simples, mas que fazem toda a diferença. Você viu aqui que cada uma dessas atitudes, perder peso, reduzir o sal, comer melhor, se movimentar, beber com moderação, dormir bem e controlar o estresse, tem um impacto direto na sua pressão arterial. Mas o que realmente transforma a sua saúde é a combinação dessas mudanças. Sozinhas, elas já ajudam. Mas quando você começa a colocar várias em prática ao mesmo tempo, os resultados se multiplicam. Muita gente consegue, com o tempo, reduzir a dose dos remédios e, em alguns casos, até eliminar completamente, com orientação médica. Mas é importante deixar uma coisa bem clara: nunca pare um medicamento por conta própria. As mudanças de estilo de vida vêm primeiro. Os ajustes no tratamento, quem faz é o seu médico conforme sua saúde evolui. Agora, eu quero saber de você. Qual dessas estratégias você já faz? E qual delas você sente que precisa começar o quanto antes? Deixa aqui nos comentários, porque isso pode ajudar outras pessoas também. E aproveita para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que você ama. Pode ser aquela amiga, vizinha ou até seu parceiro. E se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações, porque aqui você vai encontrar conteúdos diretos, sem enrolação, focados em te ajudar a viver com mais saúde e menos remédio. A sua idade não é um obstáculo. Ela é um motivo a mais para você cuidar de si com carinho, consciência e ação. E se você chegou até aqui, é porque já deu o primeiro passo. Agora é seguir em frente, um dia de cada vez. E eu estou aqui para te acompanhar nessa jornada. Confira os links na descrição. São e-books e produtos recomendados, vendidos por plataformas seguras como Amazon e Hotmart. Ao comprar por lá, você apoia o canal e nos ajuda a continuar levando informação de qualidade para você.